Jesus foi muito incrível comigo. Eu nem ia contar isso, mas eu vou contar. Eu cresci na igreja. Quantos aqui cresceram na igreja? Quantos aqui sabem o que é isso? Então, beleza, eu cresci na igreja, eu comecei a ministrar o louvor com 13 anos de idade. Eu comecei a ministrar adoração lá na minha antiga igreja com 13 anos de idade. Cara, foi incrível, foi muito louco, foi muito proveitoso para a minha vida. Só que chegou numa certa etapa da minha vida, lá para meus 18, 20 anos, essa fase da vida. A gente até estava conversando numa mesa ontem, algo que começou a me perseguir, o famoso ativismo. Quantos aqui conhecem isso? O ativisminho, sabe aquele que você sabe fazer e você quer continuar fazendo? Cara, e eu lembro que por muito tempo, eu comecei a ministrar o louvor, comecei a ministrar a adoração, sabendo o que eu precisava fazer. Mas Felipe, você não tem que saber o que precisa fazer quando você está aqui em cima? Eu preciso saber tocar violão, eu preciso saber cantar, eu preciso saber falar. Só que existe uma grande diferença, meus amigos, e é aí que eu entendi depois de muito tempo. Existe a diferença quando você faz, quando você sabe fazer em cima liderando a adoração. Você faz porque, eu acho que vai dar certo. Você faz porque você fala, não, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou fazer isso porque eu já vi dar certo. E existe a outra parte, que é quando você sabe fazer, mas você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, para que você possa fazer aquela nota que você tanto aprendeu. Sabe, Felipe, eu já ouvi isso, cara, olha que incrível. Eu já ouvi, Felipe, sabe aquela nota que faz as pessoas chorarem? Esse é o momento de você usar. Isso se chama intimidade com Deus. Quando você se move por aquilo que você sabe apenas, sem Jesus, sem o Espírito Santo, isso se chama arrogância. Mas quando você se move com aquilo que você sabe fazer, mas sempre deixando o Espírito Santo falar por você, isso se chama intimidade com Deus. Vocês estão felizes ainda? E aí eu lembro que por um tempo eu comecei a viver isso e eu perdi total o temor em Jesus. Eu perdi a minha intimidade com Jesus e eu não cheguei a desviar no palavrear crente, no crentez, né? Não cheguei a desviar essas coisas. Mas eu me esfriei muito e perdi todo o meu temor em Jesus. Então algumas coisas que eu não fazia, eu estava fazendo e estava tudo bem. E eu lembro que no final de 2016, eu estava desesperado e eu falava, Jesus, eu não quero nunca mais ministrar, eu não quero nunca mais falar, cantar sobre você. Eu falei, Jesus, não dá mais para viver isso, não dá para viver essa vida de ativismo se você, eu estou cansado de ver a igreja chapando em você e eu aqui, sou eu que estou fazendo. Meus amigos, isso por muito tempo bateu no meu coração. E eu lembro que eu tinha muito preconceito com quem cantava no playback. Tinha preconceito. Começo de 2017, depois de tudo que eu fiz essa oração em 2016, Jesus virou uma chave dentro de mim. Eu lembro que no começo de 2017 eu comecei a conversar com a Bru. E aí conversa vai, conversa vem, aí vem visitar a minha igreja. Eu fui. E ela cantava de playback. Eu falei, mano, como é que consegue? Sem clique, sem nada, só no playback, mano. E aí eu comecei a entender, meus amigos. Cara, isso é sinistro. Eu comecei a entender que a adoração e que o agir de Jesus não dependia de um bom violão tocado. Que o agir de Jesus não dependia de uma bandinha subindo e sentindo arrepio por causa da emoção. Eu comecei a entender que uma adoração, que quando tocava as pessoas, ela tinha que vir de dentro do coração. Sabe, e eu fui tão tocado aquele dia que eu fui lá na igreja dela, porque ela começava a cantar e as irmãs, gente, de verdade, se fosse o Brunão Morada lá, eles iam falar, que benção, irmão. Que benção aquela música que você tocou. Tipo, não conhece ninguém.
E cara, isso começou a gerar um temor muito grande no meu coração, porque eu comecei a falar, gente do céu, essas pessoas elas não estão nem aí para quem está ministrando, mas elas estão aí, se o coração delas estão em Jesus, e se sair algo de bom, essas pessoas com todo o coração elas vão cantar. Meus amigos, foi aí onde eu comecei a, todo final do culto, né, eles serviam caldos para as pessoas, porque eles moram lá no sítio, bem distante, eles cuidam dos caseiros do sítio. Então vocês nunca vão ouvir falar do meu sogro. Ele fez Instagram agora, então ele manda as postagens da Bru para ela mesma, tipo, olha minha filha. Mas ele está aprendendo. Mas enfim, vocês nunca vão ouvir falar o nome dele, porque ele é um cara que resolveu se esconder para cuidar das ovelhas que ninguém nunca queria. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Está fazendo algum sentido? Daqui a pouco vai fazer. E aí eu conheci a Bru, e todas as vezes que eu ia lá, todas as vezes que eu estava lá com ela sempre me colocava no chão, porque eu sempre servia caldo no final do culto junto com eles. Isso me fazia tão feliz, porque eu falava, nossa, aqui está tudo bem, está tudo tranquilinho. Tipo, ninguém quer o que eu tenho, que é cantar, eles só querem que eu esteja aqui junto com eles. E cara, eu aprendo muito com o meu sogro, porque ele sempre fez as coisas. O terreno lá da igreja ele construiu, ele deu toda a grana lá, e eles construíram, e eles tomam conta, eles vão lá no meio do mato levar cesta. E cara, vocês nunca vão conhecer esse cara, mas é sobre isso que eu quero falar também. Os frutos não têm a ver com visualizações ou com canções cantadas na nação. Os frutos têm a ver com você realmente fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Meus amigos, o dar certo não significa que você lançou uma música ou estourou, que você é conhecido, você está pregando agora. Mas o dar certo significa você estar no centro da vontade de Jesus. Vocês estão comigo? Não era para eu falar isso tudo, mas já comecei. Cara, eu não tinha falado com o Brisa, eu nem sabia o que ele ia pregar. E eu vou começar falando sobre o templo ser cheio da glória de Deus. Vocês estão felizes ainda? Mano, quando eu comecei a ouvir, eu falei, mano do céu. Cara, e foi algo que mexeu muito no meu coração, essa palavra. Falei, Jesus, será que eu falo isso mesmo? E Jesus tocou muito forte no meu coração para eu falar, e aí eu chego aqui, o Brisa começa a falar sobre a glória de Deus. Eu falei, uau, mano, vamos lá. Vocês estão felizes ainda? Eu sempre vou perguntar isso porque é da nossa família, mas eu falo muito a mais, né? Eu já vou avisando, às vezes, a Bru tá aqui, ela está de prova. Eu sou muito engraçado, então, às vezes eu conto algumas piadas que é difícil não rir. Eu vou tentar não fazer isso, tá? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Vocês conhecem a história do Templo de Salomão? Não é aquele que tem lá em São Paulo. Não é aquele lá. Aquele lá é muito bonito. Se vocês tiverem, estou falando de verdade, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer lá, conhece, porque é muito bonito. Mas não é daquele que eu estou falando. Davi foi um cara que sempre quis construir uma casa para Deus. Só que Deus não tinha isso para ele. Então o filho dele começou e terminou essa obra. Vamos ler isso. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de Davi, seu pai. Que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Meus amigos, eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas é muito incrível você acompanhar toda essa construção. A gente que é engenheiro, todas as vezes que eu olho, para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, mas diploma foi rasgado, né? Jesus rasgou o negócio. Mas enfim, pra gente que é engenheiro civil, a gente começa a ler, não sei você, Cris, mas eu fiquei loucão, mano. Comecei a
quase desenhar assim. Mas eu comecei a ver as dimensões, e é muito preciso o que a Bíblia fala, as dimensões de tudo que era, e eu fiquei loucão. Depois assistem, ó. Depois leiam isso. Ainda não virou novela da Record, né? Então, depois leiam isso. E isso é incrível, isso mexeu muito comigo. Então eu comecei a acompanhar toda essa história desse templo, toda a construção. E aí chegou nesse dia aqui, que o templo foi inaugurado. Salomão cortou a cordinha e inaugurou, estamos felizes. Só que, meus amigos, eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês. Um templo e uma casa sem a presença de Deus é somente um templo. Um lugar sem a presença de Deus é somente um lugar. Vocês estão comigo? Assim que acabou a construção do templo, Salomão mandou trazer a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. E aí vem muito no meu coração. Pode ter cara de igreja, pode ter cara de crentinho, pode ter cara de ministro de louvor, pode ter cara de um santo, mas se não tiver a presença de Deus, não adianta nada. Vocês estão comigo? Vocês estão felizes com isso? Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 7. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram aonde? Aonde devia ficar. No lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Meus amigos, prestem bastante atenção. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança para dentro do templo, aonde ela devia ficar. Então eles não entraram no templo e colocaram lá de qualquer lugar e saíram fora. Eles entraram e eles colocaram a arca aonde ela deveria ficar. Elas colocaram a arca no lugar principal. Elas colocaram a presença de Deus no lugar mais incrível do templo. Meus amigos, vocês têm noção que nem as cortininhas que separavam os lugares, se ela não tivesse a Arca da Aliança, a presença de Deus, não ia valer de nada. Meus amigos, prestem atenção. Esses sacerdotes, eles pegaram a arca e eles colocaram a arca no lugar aonde ela deveria estar. Eles colocaram a presença de Deus num lugar de honra. Vocês estão comigo até aqui, né? E olha só o que aconteceu quando eles colocaram a arca no lugar de honra. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Até o versículo 14. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os membros de seus grupos de família estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam canto e 20 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. Eles louvavam a Deus e cantavam assim: louve a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, meus amigos, olha só o que aconteceu: uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Meus amigos, o templo só foi cheio da glória de Deus porque a presença de Deus, ela foi colocada no lugar de honra. A presença de Deus, ela foi colocada no lugar mais incrível de dentro do templo. Ela não foi colocada em qualquer lugar, mas eu imagino assim, os sacerdotes entrando. Então
Então eles estavam passando por dentro do templo, nada aconteceu. Mas quando eles colocaram, meus amigos, quando eles colocaram a arca no lugar de honra, a nuvem de glória de Deus encheu o templo. E olha só, e aí sim, eles colocaram, e isso que é o mais incrível, mano, isso que é o mais incrível. Às vezes a gente acha, eu vou tocar porque a glória de Deus vai descer. Se liga nisso. Vocês perceberam o negócio? Versículo 7. Os sacerdotes colocaram a arca no lugar de honra. Aonde que eles começaram a tocar? No versículo 13. Significa que se você tocar e a presença de Deus não tiver no lugar de honra no seu coração, eu não digo só de tocar, meus amigos. A glória de Deus, ela só vai vir se você colocar a presença de Deus no lugar de honra. E aí, meus amigos, você pode tocar, você pode pular, porque a nuvem de glória vai encher todo o templo. Mas antes de qualquer coisa, entendam bem, a presença de Deus precisa estar num lugar de honra. Sabe de uma coisa? Hoje, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E nós somos o templo hoje. E essa ordem não mudou. Então, se você quer adorar Jesus, se você tem um coração que anseia adorar Jesus, antes de servir a igreja, antes de lavar um banheiro, antes de arrumar as cadeiras, antes de pregar, antes de cantar, antes de ajudar alguém, porque você vai falar, é meu ministério, e eu vou fazer isso em adoração a Deus. Mas se você, meus amigos, não tiver colocado a presença de Jesus num lugar de honra dentro do seu coração, sabe o que vai acontecer? A nuvem de glória não vai encher o templo. Vocês estão comigo? Ainda bem que está fechada. Deus é bom. É que eu falei isso para a Bru, porque toda vez eu prego com a garrafa aberta, e eu já quase fiz isso. Hoje aconteceu. Está fechado. Vocês estão felizes com isso? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Tá legalzinho? Tá bacana? Se não tiver, vocês falam para o Cris, que é ele que me chamou dessa vez. E aí vem uma parte que mais chama o meu coração e que mais me dá temor. Jesus tem me falado muito sobre o templo, muito nesses dias. Jesus tem me feito pensar tudo que eu tenho feito com o templo do Senhor hoje. E assim que acabou a construção do templo, quando estava rolando tudo isso, o povo levou os melhores animais para frente do templo. Não sei se vocês lembram disso, mas isso é uma parte muito importante. Salomão levou o melhor animal e o povo levou o melhor animal para frente do templo. Eles entregaram tudo que eles têm de melhor. Eles entregaram tudo que eles tinham de melhor. Mas lembre-se, a presença de Deus já estava no lugar certo no templo. Lembre-se disso. Gente, é muito zica isso, né? Tudo acontece quando a presença de Deus está colocada no lugar certo, no lugar de honra. Cara, olha que incrível. Eles levaram os animais para frente do templo, como eu já falei, depois de tudo que tinha acontecido. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3. Quando Salomão terminou a oração de entrega desses animais, olha só o que aconteceu. Desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor fez o quê? Encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo,
todos os israelitas que estavam ali no pátio, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louve a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Eu quero que vocês imaginem comigo essa cena. Eu sou muito assim, eu começo a ler a Bíblia, eu imagino realmente as novelas da Record. Acho que o cara da Record faz a mesma coisa que eu. Fica imaginando lá e fazendo. Mas eu quero muito que vocês imaginem essa cena. Por favor, meus amigos, entrem nessa história junto comigo. Eu quero que vocês imaginem essa cena na frente do templo e os animais lá, todos entregues. E o Senhor vem como uma chama de fogo, e o fogo desce e consome todos esses animais. E o mais incrível de tudo isso, lembra que eu falei que o templo agora somos nós? Lembra que eu falei que o templo agora somos nós? Meus amigos, a gente não vê mais hoje o fogo descer do céu e consumir. Felipe, por que a gente não vê hoje o fogo descer do céu e consumir? Meus amigos, é porque o fogo que desceu do céu aquele dia, ele está dentro de nós, ele está no nosso coração. O dono daquele fogo, aquele Deus que recebeu aquelas ofertas e desceu o fogo do céu, está dentro do nosso coração. Agora o mais incrível é que quando nós colocamos a presença de Deus no lugar de honra das nossas vidas, a glória de Deus, ela enche o templo que somos nós. E quando esse templo está cheio, o fogo desce do céu e consome as ofertas. E sabe o mais incrível, meus amigos? É que quando as pessoas olharem, elas vão se prostrar e adorar a Deus, o único Senhor poderoso. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com pessoas posicionadas, com Jesus no centro do coração, com Jesus no lugar de honra. Não tem a ver com um lugar bonitinho, um crentinho bonitinho. Se não tiver Jesus no lugar de honra dentro do seu coração, o templo não vai ser cheio da glória de Deus. Vocês estão entendendo? Tá legalzinho? E o mais incrível, meus amigos, é que quando você está nesse lugar, com o templo cheio de glória, e o fogo que está dentro de nós começa a queimar as nossas vidas, começa a queimar os nossos corações. A gente começa a ver as pessoas do nosso trabalho e fala assim: cara, mas você tem alguma coisa diferente. A gente começa a ver as pessoas aqui na igreja falarem: cara, quando você abriu a boca para falar, ou quando você me deu um abraço, eu senti algo tão incrível. Meus amigos, isso se chama o fogo de Jesus que está dentro de você. Ele vai fazer com que as pessoas se dobrem e adorem, não a você, mas a Jesus. Ah, Jesus. Meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês nessa noite aqui: coloquem a presença de Deus num lugar de honra dentro do seu coração. Sabe, pensem comigo agora de novo. O povo de Israel viu tudo isso acontecer. O povo de Israel viu, estava lá na frente do templo, olhando, eles estavam lá, olhando, como se a gente estivesse aqui agora, e o fogo descesse do céu e consumisse tudo aqui, sei lá. É tipo isso. E o povo de Israel que estava lá olhando, o povo de Israel estava lá vendo tudo isso. Eles começaram a contar essas histórias de geração em geração. Eles começaram a falar: olha, filho, olha o que aconteceu aquele dia, aconteceu isso. E os filhos começaram a falar para os seus filhos: olha, filho, aconteceu isso aquele dia. Só que aí começou uma geração que não se importava com nada.
Vários reis de Israel que foram se assentando no trono, eles não davam a mínima para tudo aquilo que tinha acontecido. E isso foi por culpa de Salomão mesmo, que Deus falou para ele não casar com estrangeiras, e ele foi lá e regaçou o cara das 1000 mulheres. Começou a partir daí. E olha só que incrível, olha só que triste, incrível não. Meus amigos, o povo preferiu adorar os outros deuses, adorar os outros altares que foram estabelecidos na cidade, do que adorar o Deus em que havia mandado fogo para consumir as ofertas. O povo preferiu voltar a ser escravo do que servir ao Deus que tinha tirado eles da escravidão do Egito. Olha que zica que aconteceu tudo. O povo começou a negar um Deus que fez eles ganharem as batalhas, para conquistar até mesmo aquele lugar que eles estavam morando. Meus amigos, o povo descambou legal. Ei, tudo errado. Sabe por quê? Por causa de um povo que não colocava Deus no lugar de honra. Por causa de um povo que não colocava a presença de Deus num lugar de honra. O nosso Deus é o único que deve ser adorado. O nosso Deus é o único que deve ser adorado. E aí eu lembro que eu estava lendo isso. Eu estava lendo sobre o templo e toda na loucura dessa história, imaginando tudo. Daqui a pouco chegou, cara, e eu lembro que eu chorava, porque foi tipo uma construção mesmo, tipo um filme na minha cabeça. O templo foi totalmente destruído por causa de um povo que não colocava Deus no lugar de honra. Gente, entendam muito bem isso, eu vou falar isso o tempo inteiro. O templo foi destruído. Depois de muito tempo, Deus usou o rei Ciro da Pérsia lá para reconstruir tudo. Mas não quero falar mais sobre isso, sobre isso aí. Sou muito bom em encerrar assuntos assim. Mas meus amigos, eu preciso dar uma boa notícia para vocês. O templo foi destruído, mas Jesus, meus amigos, mas Jesus, nesse mesmo templo que foi destruído, eles reconstruíram o templo e fizeram tudo de novo. Colocaram as cortinas, colocaram o véu e tentaram reconstruir tudo de novo. E reconstruíram. Mas olha que louco, Jesus veio. Prestem bastante atenção. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus viveu toda a sua vida, Jesus e Jesus chegou no dia de sua morte. E assim que Jesus morreu, meus amigos, naquele mesmo dia, aquele mesmo templo que já havia sido destruído e que foi reconstruído, naquele mesmo templo, o véu foi rasgado. E o mais incrível é que a reconstrução do templo não foi feito em pedras, não foi feito de concreto, não foi feito de madeira, mas a reconstrução do templo foi feito em nós, em um templo de carne e ossos que estão sempre falhando, mas Jesus sempre acreditou em nós. É por isso que nós estamos aqui, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então todos os dias das nossas vidas, Jesus vai impulsionar para que a presença dele esteja onde? Num lugar de honra dentro dos nossos corações. Vocês estão comigo? Jesus é incrível.
Meus amigos, eu contei toda essa história para vocês, para que a gente possa realmente entender que Jesus precisa estar num lugar de honra dentro dos nossos corações. Não adianta fazer nada, como eu falei, sempre antes de você falar, eu vou fazer isso para adorar a Deus, eu vou fazer isso para, mas meu coração está em adorar a Deus, eu não faço isso para me aparecer, eu não faço isso para nada, esquece tudo isso. Antes, o Senhor tem que ser o centro, tem que ter o centro do seu coração. Fechou? Ah, Jesus. Jesus sempre vai nos impulsionar. Sempre, todos os dias das nossas vidas. Ele sempre vai nos impulsionar para que nós possamos colocá-lo num lugar de honra dentro dos nossos corações. São todos os dias. Se você falar, mas eu não vejo Jesus falar comigo, eu não sinto Jesus falar comigo, comece a observar todos os detalhes da sua vida. Jesus é o único que deve ser adorado dentro do templo. Lembre-se, o templo foi destruído porque outros altares foram construídos e o povo começou a adorar esses altares e esqueceram do único Deus. Meus amigos, quantos altares têm se erguido em nossas vidas? Quantos altares têm se erguido em nossas vidas? E muitas das vezes nós adoramos mais eles do que Deus, nós adoramos mais Ele do que Jesus. Meus amigos, nós precisamos colocar a presença de Jesus num lugar de honra dentro dos nossos corações. Vou falar isso para você ir para casa com isso na cabeça. Eu preciso colocar Jesus no lugar de honra dentro dos nossos corações. Meus amigos, e eu vou abrir uma parada que eu falei na mesa ontem. Não é de ninguém, é de mim, tá? Cara, muitas das vezes esse ativismo que eu falei para vocês, ele sempre bate na minha porta, sabe? Todas as vezes antes de eu ministrar o louvor ou ministrar a palavra, Felipe, você sabe fazer isso? Vai lá, mano, você sabe fazer. E quando acontece, é o que a gente estava conversando ontem, Cris. Quando acontece, a gente fica, nossa, olha só o que eu fiz. Gente, não, todo mundo passa por isso aí. Só que a diferença tá a gente entender que o Espírito Santo vai sempre impulsionar para que Jesus volte a estar no lugar de honra das nossas vidas. Então quando a gente começa a pensar, olha só o que aconteceu enquanto eu estava ministrando, não, como a minha carne é horrível. Jesus, como que você fez um templo em mim? Porque a minha carne é horrível, a minha carne cheira mal. Mas só aconteceu tudo isso porque você está no centro do meu coração. Porque você está num lugar de honra. Gente, vocês estão entendendo? Sabe do mais incrível, meus amigos? Não seja como o povo de Israel. Não esqueça de onde Jesus te tirou. Não esqueça de onde Jesus te tirou. Eu não estou falando para você ser vitimista e falar, eu era isso, tadinho de mim. Não estou falando isso. Mas nunca esqueça de quem você era e de quem Jesus te transformou. Porque em Lamentações 3:21 fala que nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E quer mais esperança do que essa, que você lembrar de como você era e que Jesus te transformou. Isso faz com que Jesus volte num lugar de honra para dentro de nós. Porque por nós mesmos a gente não conseguiria sair. Eu não conseguiria sair do meu ativismo se não fosse por Jesus. Eu não conseguiria sair de uma vida de máscara se não fosse por Jesus. Eu não iria conseguir sair de uma vida que eu me achava o santinho, porque eu era na igreja desde criança, e eu não conseguiria sair se não fosse Jesus. Meus amigos, lembrem-se sempre de onde Jesus tirou vocês. Não sejam como o povo de Israel, que de geração em geração eles contavam, mas as pessoas esqueciam do que Deus tinha feito na vida deles. Não seja como essas pessoas. Ensinem os seus filhos a buscar
buscarem a própria experiência deles com Jesus, ensinem eles a entenderem quem é Jesus, comecem a colocar no seu coração hoje, que Jesus foi quem te tirou de onde você estava, Jesus é o verdadeiro motivo de você estar aqui hoje. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos colocar Jesus num lugar de honra dentro dos nossos corações. Meus amigos, eu lembro que, vou contar 2 histórias minhas para vocês e tá de boa. Eu lembro que no final de 2016, nesse mesmo tempo que eu falei para vocês no começo da pregação, eu estava vivendo todo esse momento de ativismo na minha vida. Eu comecei a falar: Jesus, eu não quero nunca mais ministrar, eu não quero nunca mais falar nada, chega, já era, deixa eu fazer minha faculdade, deixa eu ter minha vidinha normal, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu estava na cozinha da casa dos meus pais. Eu lembro que eu estava sentado no chão chorando muito de desespero, porque eu estava sem temor, eu estava sem sentir Jesus, eu estava sem conseguir escutar Jesus falar comigo. Eu lembro que eu estava sentado no chão da cozinha da casa dos meus pais. Eu lembro que tinha uma porta de vidro. Você já foi lá na casa, no condomínio lá que eu morava, né? E na cozinha tinha uma porta de vidro do chão até o teto. E de noite, quando você estava lá, a luz acesa da cozinha, virava um espelho. Então a gente até se arrumava lá, olhava naquela porta, porque lá fora está escuro, e virava um espelho. E eu lembro que... Nossa, obrigado. E eu lembro que eu estava sentado no chão chorando, de pijama, normal, era um dia frio. Eu estava sentado no chão da cozinha. E, cara, eu comecei a chorar: Jesus, eu não quero mais viver essa vida de máscara, sem Jesus falar nada comigo. Fazia um ano que eu não escutava Jesus falar comigo. E eu desesperado: Jesus, eu não quero mais viver essa vida de máscara, eu não quero mais nada, eu não quero ministrar, eu não quero mais passar por isso. E aí eu escutei o Espírito Santo falar: Felipe, olha para o lado. Eu falei: uau, peraí, faz tempo que eu não escuto ele fala, olha para o lado. A hora que eu olhei para o lado, eu vi meu reflexo, e meu reflexo estava completamente nu, completamente peladão. E eu sentado no chão, eu falei: ué. Jesus falou: olha para você agora. E eu olhei para mim, eu estava de roupa, com meu pijama. E Jesus falou mais uma vez, Jesus falou 3 vezes isso: Felipe, olha para o lado. E eu olhava, no meu reflexo eu estava pelado. E aí ele fala: olha para você de novo. Eu estava com roupa. Eu falei: tá bom, Jesus, o que você quer? Felipe, olha para o lado. Eu falei: eita. A hora que eu olhei para o lado, o meu reflexo continuava do mesmo jeito. Jesus falou: Felipe, é assim que eu te vejo. Você não precisa colocar uma roupinha de crente, você não precisa se mostrar do jeito que você quer se mostrar para as pessoas. Eu te conheço. Felipe, me coloca de novo no lugar de honra dentro do seu coração. Felipe, não se prenda àquilo que você sabe fazer. Felipe, você não faz nada, porque olha só como você é. Felipe, todas as vezes que eu falei para você fazer uma coisa, você fazia outra, porque você sentia que sabia mais que eu. Meus amigos, naquele dia Jesus voltou a ser o centro do meu coração. Meus amigos, naquele dia, eu lembro que na cozinha eu chorando, eu começava a cantar: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, e toda máscara se vai, teu amor me satisfaz e eu me sinto tão teu. Cara, eu lembro que depois de muito tempo sem escutar Jesus, e por toda essa experiência que eu estava tendo naquele momento, eu comecei a levantar e a gritar: é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. 3 horas da manhã isso. Cara, e eu lembro que aquele dia Jesus falou: Felipe, como eu estava falando para você, Jesus falou: Felipe, essa música você precisa cantar, você precisa gravar, e enfim, mas não é isso que eu quero entrar agora. Mas cara, foi um dos momentos em que Jesus voltou a ser
a tomar o lugar de honra do meu coração. Eu estou falando isso para vocês, meus amigos, porque Jesus, ele fala todos os dias com a gente. Nossa, a bruxa deu uma olhada para mim aqui. Vai derrubar o copo também? Jesus sempre impulsiona a gente para que a gente coloque Ele de novo no lugar de honra. Sabe por quê? Voltando aqui no Antigo Testamento, se você ler todas as histórias de todos os reis que não colocavam Deus como o Deus de Israel, se você olhasse, Deus sempre mandava avisar: cara, volta de onde você nunca deveria ter saído, coloca Deus de novo no lugar de honra de Israel, coloca Deus de novo, comece a adorar, se rende. Meus amigos, todos os dias Jesus vai falar com a gente, para que nós possamos voltar com Ele no lugar de honra dos nossos corações. Sabe, e aí eu lembro de outra história depois disso, agora que a gente já estava casado e como eu falei para vocês, eu me formei em engenharia, eu sou engenheiro civil, estava trabalhando tudo legalzinho, e quando ia melhorar as coisas, Jesus falou para eu sair. Sofri a faculdade inteira, estagiário lá, e quando foi melhorar, Jesus falou: não. Eu lembro que eu falei: Jesus, vou casar, agora um ano antes de eu casar, tá legal para você me tirar. Aí passou, casei. Deu 5, eu falei: Jesus, agora um ano depois, só para eu arrumar as continhas aqui. Deu 5 meses, 4 meses de casado. Jesus falou: pode sair fora. Nossa. E eu lembro que em todo esse momento, eu fiquei desesperado, porque eu falei: cara, tem conta para pagar, tem tudo isso. E no final do ano de 2019, eu lembro que eu estava desesperado no quarto. Eu falei: Jesus, o que eu faço? Jesus, eu nunca passei um dia mal, eu nunca passei nada, nunca. Sempre tive tudo. Eu sempre falo, eu fui um cara que nunca precisou realmente chegar, sentar e falar: Jesus, não tenho o que fazer, agora eu dependo só de você. Eu nunca precisei e passei por essa situação. Você vê o nível de crente que eu era. Eu sabia fazer tudo. Isso é o pior, mano. Quando você não precisa de nada, você vai falar: ah, não, é daqui que eu faço. E eu lembro que nesse momento eu me vi nessa situação: Jesus, agora não tem mais nada para me apoiar, e é só você agora. O que eu faço? E se vier o dia mau? E aí eu comecei a cantar: e se o dia mau vier sobre mim, eu cantarei para você. Só que eu não sabia que o dia mau não era. Falei por isso. Foi a música mais profética da minha vida, eu nem sabia que era o que eu estava cantando. Porque aí eu falei: o dia mau é quando tem um boleto e eu não consegui pagar. E veio a pandemia, mano. O dia mau não era isso, era pandemia, mano. E eu estava achando que estava cantando para mim, bonitinho. Mas, meus amigos, uma das coisas que Jesus mais me falou, e teve um dia no ano de 2020 que eu falei: Jesus, eu não sei mais o que fazer, o que eu faço? Ele falou: eu já te ensinei, o que você canta? Se o dia mau vier sobre nós, nós precisamos continuar cantando. Nós precisamos continuar adorando. Sabe por quê, meus amigos? Agora entra num ponto, uau. Jesus não vai vir buscar pessoas. Ai, Felipe, o que você está falando? Jesus vai vir buscar templos que colocaram a presença dele no lugar de honra das suas vidas. Pessoas que, independentemente das circunstâncias, elas não pararam de colocar Jesus no lugar de honra da vida delas. Jesus virá buscar uma igreja que, independentemente do tempo que estivesse passando, eles ainda continuariam gritando: louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Meus amigos, Jesus virá buscar templos cheios da glória dele. Jesus virá buscar templos que não se renderam a outros altares. Jesus virá buscar templos que foram cheios da glória dele. Jesus virá buscar templos em que o fogo desceu e fizeram com que outras pessoas adorassem a ele, dizendo que o amor dele
dura para sempre, meus amigos. Vocês estão felizes com isso? Brisa, se quiser me ajudar nisso aí. Jesus, por favor, meus amigos, adoração não tem a ver com algumas musiquinhas cantadas aqui, bonitinhas. Adoração tem a ver com você colocar a presença de Jesus no lugar de honra. Adoração tem a ver, como o Brisa falou, quando você escolhe o altar correto, quando você coloca esse altar num lugar de honra. Meus amigos, não vamos adorar os outros altares que aparecem nas nossas vidas, mas vamos colocar Jesus num lugar especial dentro de nós, num lugar inteiro. Comece a colocar Jesus num lugar de honra dentro do seu coração, e Jesus vai falar todos os dias. Quando você deixa de colocar Ele no lugar de honra, Ele vai falar: peraí, coloca eu lá de novo. Porque a misericórdia de Jesus, ela dura para sempre. A última coisa que eu quero falar para vocês: sempre se lembrem do sacrifício de Jesus na cruz. Sempre se lembrem do sacrifício de Jesus na cruz. Porque foi lá que o templo foi reconstruído. E Ele escolheu você. Ele me escolheu, mesmo com a minha carne cheirando mal, mesmo com os meus pecados aflorados. Jesus escolheu a gente e fala todos os dias pra gente. Sabe isso que você coloca como num lugar especial em você? Sabe isso que você adora? Para com isso. Comece a me colocar no centro do seu coração. Jesus escolheu a gente para sermos templos. Nós somos templos e morada de um Deus que é grande. Louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Você pode se colocar de pé nesse momento? Feche seus olhos aí, sei lá, comece a adorar Jesus. Nesse momento, se Jesus não está sendo o centro do seu coração, se Jesus não está no lugar de honra no seu coração, comece a colocar. Lembre-se sempre, quando a gente coloca Jesus, a presença no lugar de honra dentro dos nossos corações, o templo é cheio da glória de Deus, uma glória que nos transforma, uma glória que nos renova, uma glória que nos transforma em pessoas que a gente nunca imaginaria ser. Vamos lá, meus amigos, comece a falar com Jesus aí, comece a pedir isso, comece a colocar Jesus no lugar de honra.